Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa começámos a ver o livro de 2 Reis. Estávamos no capítulo 6, onde a cidade de Samaria, capital da nação de Israel, tinha sido cercada pelas forças da Síria. Por muito tempo perdurou esse cerco e levou a cidade a uma fome extrema, como nós vimos no último programa. E foi realmente uma situação de grande degradação humana. O rei, inclusive, rasgou as suas vestes. Ele estava vestido de pano de saco, no sentido de manifestar a sua tristeza e o seu sofrimento, o seu drama interior. E realmente era uma situação tremenda que a nação de Israel estava a viver. E então, diante deste cenário, o profeta Eliseu traz uma mensagem de esperança, uma profecia de abundância de alimentos para a nação. Vejamos então o texto bíblico. Nós vamos voltar ainda ao capítulo 6, o verso 31 a 33, para pegar então no relato bíblico e depois então continuaremos pelo capítulo 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Que Deus me tire a minha vida se não mandar executar Eliseu hoje mesmo, disse o rei. O profeta estava reunido em casa com os anciãos de Israel quando chegou o recado do rei que o convocava. No entanto, antes mesmo que os mensageiros chegassem, Eliseu disse aos anciãos: Esse assassino enviou-me alguém com a intenção de me matar. Quando ele aparecer, feche-lhe a porta e não o deixe entrar, porque o seu senhor vem, com certeza, atrás dele. Estava Eliseu ainda a dizer estas coisas quando o mensageiro chegou e vinha o rei logo atrás dele. Foi o Senhor quem provocou toda esta miséria que estamos a ver, roguejou o rei. Por que razão haveria eu de ficar à espera de alguma ajuda da parte dele? Temos aqui este homem mau, este rei que realmente não sabia seguir os caminhos de Deus e procura também matar o servo de Deus, o profeta Eliseu. Muitos não se humilham, mesmo diante da situação de desgraça, mesmo vendo a sua miséria, mesmo vendo a consequência dos seus atos, continuam a projetar noutros, a lançar sobre outros a responsabilidade que eles têm sobre o assunto. E é exatamente o que faz aqui este rei. Ele pensa e lança as culpas sobre Eliseu como se fosse realmente Eliseu que tivesse conduzido a nação a esta desgraça. E então chegamos ao capítulo 7, ao verso 1. E Eliseu replicou: O Senhor manda dizer que amanhã, por esta altura, 7 litros de farinha ou 15 litros de cevada serão vendidos no mercado de Samaria por 11 gramas de prata. Um dos ajudantes do rei disse-lhe: Isso nem que o Senhor abrisse as janelas do céu poderia acontecer. Mas Eliseu replicou-lhe: Tu verás isso acontecer. No entanto, não terás possibilidade de comprar coisa nenhuma. Aqui temos o profeta Eliseu a anunciar a abundância de alimentos que Samaria teria no dia seguinte. Isto aqui era algo humanamente impossível. Era algo que não poderia acontecer. Este homem realmente era incrédulo. Ele não estava a confiar que Deus poderia fazer um milagre deste tipo. Mas humanamente falando, realmente seria algo muito difícil de acontecer. Nós já vimos o relato anterior em que a nação estava realmente numa miséria extrema. As mulheres matavam os filhos para comer e para se chegar a este ponto realmente a fome deveria ser extrema na nação. Mas ao mesmo tempo isso revelava a degradação moral, a degradação de valores que esta sociedade estava a viver. E por outro lado, Deus realmente iria fazer um grande milagre. Só que estas pessoas eram incrédulas. E mesmo diante do milagre destes, continuariam incrédulas. Deus age e os milagres acontecem exatamente quando a possibilidade humana termina. Ou seja, quando nós não vemos caminho para trilhar. Quando nós achamos que chegamos ao fim, aí Deus faz o milagre. E era exatamente aquilo que iria acontecer aqui na cidade de Samaria. Mas vamos continuar a ler. O verso 3 diz: Ora havia 4 leprosos
que se sentavam habitualmente do lado de fora dos portões da cidade. Mas afinal, o que é que estamos aqui a fazer, sentados, deixando-nos morrer? Disseram eles uns para os outros. Se ficarmos aqui, morreremos de fome. Se vamos para a cidade, também morreremos de fome. Então o melhor sempre é que a gente possa se render ao exército inimigo. Vamos render-nos aos sírios. Se nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer forma, teremos de acabar mesmo por morrer. Então vamos fazer isso. Realmente estes homens tinham uma perspectiva realmente interessante. Eles pensaram e o que eles mais teriam probabilidades de receber era a morte. E por isso, como não tinham nada a perder, então pensaram, ok, estamos aqui, vamos morrer, por que não tentar alcançar alguns alimentos? Pronto, pelo menos tentaríamos comer qualquer coisa. Então, se assim é, vamos entregar-nos aos inimigos, vamos até ao acampamento dos sírios e lá talvez eles nos deem qualquer coisa para comer. E se assim pensaram, assim fizeram. Eles saíram, onde estavam, dos portões da cidade, e dirigiram-se então ao acampamento inimigo. No verso 5 continua o texto bíblico a dizer: no fim da tarde, dirigiram-se ao campo dos sírios e constataram que não havia ali ninguém. É que o Senhor tinha feito com que o exército sírio ouvisse um ruído do rodado de muitos carros e o galopar de muitos cavalos a aproximar-se. Pensaram eles, o rei de Israel contratou o exército dos heteus e dos egípcios para nos atacarem. Então entraram em pânico e fugiram durante a noite, abandonando tudo, as tendas, os cavalos, os jumentos, etc. Temos aqui mais uma vez o poder de Deus. Deus espantou estes inimigos que estavam a dizimar a nação de Israel, fazendo-os ouvir um ruído de um exército que se aproximava. Para vencer o exército da Síria, Deus simplesmente usou um ruído. Não usou um exército poderoso, não usou uma estratégia fantástica, não deu uma brilhante ideia à nação de Israel, não usou balas, nem espadas, nem qualquer outra coisa, simplesmente usou um ruído. E dessa forma Deus libertou a nação de Israel. Deus pode usar os métodos que Ele bem entende. Infelizmente, às vezes nós, seres humanos, achamos que Deus só pode agir de uma determinada maneira. O milagre tem que acontecer desta forma ou daquela forma. Tem de ser assim, com esta maneira ou daquela maneira. E muitas vezes Deus troca-nos as voltas, se podemos dizer assim, agindo de uma forma completamente nova. Uma forma que sai daquilo que nós estamos habituados. E por isso mesmo a glória de Deus é manifesta. Porque foi através do poder de Deus que as coisas aconteceram. Possamos nós aprender com estes exemplos e perceber que Deus não se limita à nossa finitude. Deus não se limita às nossas capacidades. Por mais que nós tentemos pensar como Deus vai agir, por mais que nós tentemos elaborar a ação de Deus, sempre seremos limitados no tempo e no espaço. Então aprendamos que Deus é livre e Deus age como bem entende. Estamos no verso 8. Vejamos então o que o texto nos diz a seguir. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de tenda em tenda, iam comendo e bebendo o que encontravam, ao mesmo tempo que guardavam tudo o que fosse prata, ouro e roupas para esconderem. Mas acabaram por reconhecer que faziam mal. Não está certo isto. Aconteceu uma coisa maravilhosa e nós não a dissemos a ninguém. Se esperarmos pela manhã, até nos pode suceder alguma desgraça. Vamos lá dizer ao povo e ao palácio o que aconteceu. Vemos bem que estes leprosos, estes homens aqui que estavam a tomar, no fundo, as suas refeições, começaram a fazer uma reflexão. Eles fizeram uma reflexão bastante interessante. Eles, por um lado, deslocaram-se, foram ao acampamento dos sírios e lá puderam então aperceber-se que eles tinham fugido por causa de um ruído. Eles agora estavam ali cheios de alimentos para comer, roupa, prata, ouro, cheio de riquezas, de animais, e comeram até se fartarem. Mas eles não ficaram simplesmente satisfeitos com o terem se alimentado. A certa altura eles perceberam que a sua atitude não era correta. Eles não deveriam permanecer com aquela riqueza, aquela alimentação simplesmente para si e assistir de uma forma quase indiferente à morte dos seus compatriotas. Eles deveriam levar o alimento também para a nação de Israel.
Eles certamente teriam ali, naquele acampamento, alimento suficiente para toda a nação, para toda a cidade. E era realmente algo terrível, era um crime contra a cidade se eles tivessem guardado aquele alimento simplesmente para eles. Era impossível eles fazerem isso. Assim, esta é a mesma razão que nos motiva a levar a pessoa de Jesus Cristo àqueles que não conhecem, que não têm um relacionamento com Deus. É exatamente o mesmo exemplo que é dado aqui destes homens leprosos. Nós realmente podemos ver que a Bíblia muitas vezes associa a lepra à doença do pecado também. Nós podemos conviver com essa situação, mas no fundo nós somos como estes leprosos, sem grande esperança de vida. E dirigimos-nos a Cristo para obter esse alimento. Jesus Cristo é realmente o pão de Deus que desceu do céu, que nos dá a vida. Ele é esse alimento espiritual. E quando nós nos saciamos do alimento espiritual, que é Cristo, então a única solução que nós temos é levar Cristo àqueles que estão famintos, àqueles que têm fome e sede de justiça, àqueles que procuram realmente um relacionamento com Deus. Foi Jesus que disse em João, capítulo 6, no verso 35, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós vemos realmente que esta deve ser a atitude daqueles que têm um relacionamento com Cristo. Devemos procurar levar àqueles que estão famintos a pessoa de Jesus Cristo. Não podemos, de forma alguma. Seria um crime nós ficarmos com esta bênção para nós. É importantíssimo que você, que me está a ouvir, que talvez está a ser alimentado espiritualmente, que não guarde isto para si. Eu sei que algumas pessoas que estão a ouvir os nossos programas têm já tido uma atitude de não guardar esta mensagem, esta boa nova de Jesus para si. Eu sei que algumas pessoas que me ouvem gravam os programas e entregam, oferecem a outras pessoas que não têm a oportunidade de ouvir o programa neste horário. Talvez você possa fazer o mesmo, se achar bem. Talvez você possa pegar num Novo Testamento ou numa Bíblia e oferecer a um vizinho seu. Este é um alimento precioso. Pessoas à sua volta estão a morrer espiritualmente de fome. Estão a morrer porque não têm alimento sadio. Se você encontrou Jesus Cristo, esse pão da vida, esse pão do céu, esse pão de Deus que desceu até nós, se fez carne e habitou entre nós, que nos alimenta na nossa espiritualidade, se você tem esse alimento, então partilhe com outros. Não guarde tudo para si. De volta aqui ao nosso texto, vamos ver o verso 10. Então estes leprosos voltaram para a cidade e contaram às sentinelas o sucedido, que tinham ido ao acampamento dos sírios e que não estava lá ninguém, embora os cavalos e os jumentos continuassem presos e as tendas em ordem. Mas não se via viva-alma em redor. Os sentinelas transmitiram a notícia ao pessoal do palácio. O rei saiu da cama e disse aos seus conselheiros: Eu sei o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos a morrer de fome. Por isso armaram-nos uma cilada. Deixaram o acampamento, esconderam-se por aí pelos campos, pensando assim atrair-nos para fora da cidade. Nessa altura, atacar-nos-ão. Levam-nos e seremos seus escravos e ocuparão as nossas cidades. Um dos conselheiros avançou: Não seria antes melhor que enviássemos alguns homens espiões para ver o que é que se passa? Poderão levar, mesmo assim, 5 dos cavalos que ainda nos restam. Se alguma coisa lhes acontecer, a perda será igual a ficarem aqui e morrerem connosco. Conseguiu-se encontrar então 4 cavalos que se atrelaram a 2 carros e o rei mandou 2 condutores com os carros para ver aonde tinham ido os sírios. Eles seguiram o trilho do inimigo através de tudo aquilo, roupa e equipamentos, e tinham ido abandonando na corrida até o Jordão. Os espias regressaram e deram ao rei o recado que tinham visto. O povo de Samaria irrompeu para fora da cidade e lançou-se literalmente sobre o acampamento dos sírios. Dessa forma, sempre foi verdade que 7 litros de farinha ou 15 litros de cevada chegaram a ser vendidos por 11 gramas de prata, tal como o Senhor dissera. Nós vemos aqui por estes textos que as promessas de Deus nunca falham. Mesmo quando nós achamos que elas são impossíveis, mesmo quando aos nossos olhos achamos que não podem acontecer, aquilo que Deus diz acontecerá certamente.
Mas o texto bíblico ainda continua e o verso 17 nos diz: o rei tinha posto à entrada da cidade um seu conselheiro particular para controlar a circulação dos que entravam e saíam, mas acabou por ser derrubado e morreu debaixo dos pés da multidão em delírio. Este conselheiro fora o tal de quem na véspera Eliseu previra que havia de chegar daí a instantes para o prender. Nessa altura o profeta afirmara ao rei que uma medida de farinha ou 2 de cevada haveriam de ser vendidas no dia seguinte por 11 gramas de prata. Esse tal conselheiro retorquira que isso não poderia acontecer, nem que as janelas do céu fossem abertas pelo Senhor. E Eliseu garantiu a esse conselheiro: verás isso acontecer, mas não poderás comprar nada. E foi o que aconteceu, porque o povo o esmagou à entrada da cidade, morrendo ele ali mesmo. Vemos aqui mais uma vez o problema da incredulidade. Infelizmente, essa situação continua a repetir-se. A humanidade continua a ter incredulidade no seu coração. Mesmo quando Deus diz que vai fazer, as pessoas continuam a não crer na palavra de Deus. Quando Deus diz que para alcançarmos a vida eterna, o que temos de fazer é confessar o nosso pecado, receber a Cristo como Senhor e Salvador, pela fé aceitar o perdão que Ele nos dá na cruz, muitos querem dizer: isso é impossível acontecer. Deus não salva as pessoas assim de uma forma tão fácil. Quando a palavra de Deus nos diz que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, alguns dizem: não, nós temos que fazer alguma coisinha. E muitas vezes vamos alimentando esta incredulidade no nosso coração. Precisamos de aceitar a oferta de Deus. Precisamos de perceber que o poder de Deus se manifesta nas coisas fracas. E é quando reconhecemos a nossa finitude e limitação que Deus age no nosso meio. O livro de 2 Reis continua no capítulo 8 a dizer, no verso 1: Eliseu dissera à mulher cujo filho trouxera de novo à vida: pega na tua família e vai para um outro país qualquer, porque o Senhor mandou vir uma fome sobre Israel que durará 7 anos. A mulher, com efeito, levou a família para viver na terra dos filisteus por 7 anos. Quando a fome acabou, voltou para a terra de Israel e pediu uma audiência ao rei, com o fim de conseguir reaver a sua casa e a terra que lhe pertencia. Quando ela compareceu perante o monarca, este estava justamente a falar com Geazi, o ajudante de Eliseu, e este dizia o seguinte: conta lá então outros feitos notáveis que Eliseu tenha feito. E Geazi estava a contar ao soberano como Eliseu ressuscitou um rapaz que tinha morrido, e a mulher apareceu. Ó Senhor, exclamou Geazi, é esta precisamente a mulher de que estava a falar, e este é o seu rapaz que Eliseu devolveu à vida. É verdade isso? Perguntou o rei à mulher. E ela confirmou tudo. O monarca deu então ordens a um dos seus conselheiros que garantisse à mulher a posse do que tinha tido antes, mais o direito às rendas das terras que tinham produzido, entretanto, os seus cereais. Aqui este texto da palavra de Deus nos mostra que esta mulher que Deus abençoou, Ele continua a abençoar, pois ela confirma a ação de Deus na sua vida. Este rei estava curioso, no fundo, de como é que Deus estava a agir. Mas, além da curiosidade, não havia muito mais no seu coração. E muitas vezes há pessoas assim, são curiosas pelas coisas de Deus, mas não deixam que a palavra de Deus dê fruto na sua própria vida. O texto bíblico continua, o verso 7 a dizer: posteriormente Eliseu foi para Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad se encontrava doente. Além de lhe comunicar a chegada do profeta, quando o rei soube disso, disse a Azael: leva um presente ao homem de Deus e pede-lhe que pergunte ao Senhor se me hei de restabelecer. Azael levou a Eliseu um carregamento de 40 camelos, com tudo o que de melhor a terra produzia, e disse-lhe: o teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me perguntar-te se restabelecerá. Diz-lhe que sim, respondeu o profeta. Contudo, o Senhor mostrou-me que de qualquer modo ele morrerá. Entretanto, Eliseu começou a olhar para ele muito fixamente. Azael, embaraçado, já não sabia o que havia de fazer, até que o profeta começou a chorar. O que é que se passa, senhor? Perguntou Azael. Eliseu respondeu: eu sei as coisas terríveis que farás ao povo de Israel. Queimarás as suas fortalezas,
matarás os seus jovens, esmigalharás os bebés contra os rochedos, desventrarás as grávidas. Então Azael respondeu: O quê? Eu? Não valho mais do que um cão vadio? Alguma vez eu faria uma coisa dessas? O Senhor mostrou-me o que hás de ser o rei da Síria, insistiu Eliseu. Quando Azael regressou, o rei perguntou-lhe: Que te disse ele? Azael disse: Que haverias de ficar bom. Mas no dia seguinte, Azael pegou num cobertor, molhou-o todo e abafou com ele a cara do rei da Síria e assim o matou. Na sequência disso, ascendeu ao trono em lugar de Ben-Hadad. Nós vemos aqui esta situação, o profeta que chora diante daquilo que vai acontecer. Este Azael era um homem sanguinário. O texto seguinte de 2 Reis 8, de 16 a 24, fala sobre o rei de Judá, um rei chamado Jorão, filho de Josafá. Esse filho de um rei é realmente alguém que não segue o caminho de seu pai. Josafá era um rei bom, mas Jorão não seguiu essas mesmas pisadas. Isto porque realmente houve um casamento que não deveria ter acontecido. Jorão casou com uma mulher que não era a mulher que Deus tinha para ele. Isso fez com que ele se afastasse dos caminhos de Deus e caminhasse nos caminhos de Acabe e Jezabel. Realmente isto é algo extremamente importante que nós devemos refletir sobre a forma com que nos damos, a forma como nos relacionamos. O texto seguinte, 25 a 28, deste capítulo 8, fala-nos acerca do reinado de Acasias, o filho de Jorão, o rei de Judá, e mostra que este homem também segue os caminhos de Acabe. São realmente reis maus, homens que não seguem os caminhos que Deus tem para eles. E isso traz consequências terríveis para a nação de Israel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.